de Janeiro, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Muito bem, galera. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Que final de semana, que alegria, que coisa boa ter você aqui nesse canal Carlos Emanuel, a voz da imparcialidade. É esse aqui que está falando e você é bem-vindo para curtir, para alertar o sininho e para seguir nosso canal no YouTube. Você está cansado do discurso lacração? Fechou, né, galera? Fechou. Discurso lacração, fechou questão. Fechou questão. Lacrou, pá, carimbou. Ninguém tem mais direito de duvidar desse discurso. Se a pessoa lacrou, tá fechado. Rapaz, que história é essa, né? Aquela velha opinião formada sobre tudo, significa que a opinião já está velha, que ela formada sobre todo assunto, qualquer assunto que você fala, Fórmula 1, futebol, novela, política, qualquer situação você já tem um discurso lacração. Será que isso é legal, hein? Qualquer coisa que acontece e todo mundo se posiciona. Cobra dos outros posições. Rapaz, isso tá meio chato, não tá não? Às vezes, tudo você tem posição. X assunto, posição. Y assunto, posição. Como aconteceu agora com o Witzel. Witzel se ajoelhou para cumprimentar o Gabigol lá em Lima e atacante rejeitou o cumprimento do governador Witzel. Aí é verdade, ele quis se aproveitar mesmo, que político não é todo igual. Não vou lacrar aqui e dizer que político é todo igual, mas político gosta de holofotes, de aproveitar o momento para ganhar politicamente naquela situação. Mas dizer que o artilheiro do Mengão é de esquerda ou não é bobagem isso aí, né? Somos seres humanos, reagimos no momento. Com certeza ele reagiu no momento, ele não se posicionou de esquerda, de direita, a galera no Twitter tudo falando, lacrando. Rapaz, vamos parar com isso, galera. Vamos deixar de sufocar, a galera sufoca, tudo que acontece é sufocado pelas pessoas, meu Deus do céu. O Gugu morreu, uma pena, né, o Gugu Liberato. Uns dizem, e eu concordo, grande comunicador, referência, mas também teve falhas. O forjamento da entrevista com criminosos mascarados, aquilo ali foi um ponto fraquíssimo, um ponto que marcou negativamente o jornalismo. O Gugu, que era jornalista. Foi um erro, foi uma fatalidade. Eu pedi desculpa. Pedi uma vez e peço novamente. Marcou o jornalismo brasileiro. Ele era de carne e osso e foi sucesso do entretenimento, das noites de sábado e das tardes de domingo naquela banheira do Gugu com o Luiz Ambiel. Artistas sertanejos, ele fez muito sucesso no Brasil e nem por isso a gente tem que idolatrar ou lacrar isso e aquilo. É um ser humano como qualquer outro que tem seus falhas e seus defeitos e soube ganhar, soube crescer na mídia brasileira, né? Outro discurso lacração, inveja dos técnicos brasileiros, Renato Gaúcho, Mano Menezes, Vanderlei Luxemburgo, em relação ao trabalho do Mister Jorge de Jesus, porque ele é estrangeiro e eles diziam, né, se tivesse no lugar do Mister, com o elenco e com o dinheiro que o Flamengo tinha, teriam chegado lá. Realmente é um discurso lacração, é um discurso que fechou questão.
Mas vamos lá, né, galera? Vamos lá. Se eles realmente ganhassem o título com o elenco que o Flamengo tem, porque o Filipão não ganhou o título com o elenco que o Flamengo tinha e o Cruzeiro com o elenco que o Cruzeiro tinha na Libertadores. O Filipão, inclusive, fez uma campanha muito melhor que o Flamengo na primeira fase da Libertadores, 15 pontos. O Cruzeiro também, com o Mano Menezes, fez 15 pontos. O Flamengo só fez 10 e perdeu 2 partidas na primeira fase, empatou uma partida. Então o Flamengo quase não passa para a segunda fase da Libertadores, com o Abel Braga de treinador. Depois veio o Mister e conseguiu aí revolucionar o futebol brasileiro. Mas outra história é o seguinte: Flamengo é a seleção, nação, paixão, futebol é o momento, galera. Valeu o título. Ninguém no Nordeste virou misto por torcer o Fla. Tinha os torcedores do Flamengo mesmo, que são torcedores já do Flamengo, e tem os torcedores que torceram aquele momento, aquela final do Flamengo. Existe o torcedor misto, aquele que torce um time na sua cidade, o Ceará, ou Fortaleza, ou Sport, Recife, ou Bahia, ou Vitória, e lá no Rio torce Flamengo. Existe torcedor misto, mas dizer que o torcedor que torceu por Flamengo sábado contra o River Plate era misto, só porque o time, o Brasil se uniu para torcer pelo Flamengo, isso é um discurso lacração, galera. Pelo amor de Deus. Dizer que o torcedor é misto porque o cara torceu. Eu torço o Ceará, você já viu aí no primeiro vídeo, eu falando sobre isso, mas eu torci pro Flamengo só por causa daquele jogo, porque ele representava o Brasil, e pelo aquele envolvimento todo que gerou aquele momento. Foi interessante, foi legal fazer essa história, né? Nada de lacração, galera, nada de lacração. Lacrar é ser o tal, o ser que se posiciona, que diz e tem razão do que fala. É o discurso lacração. O bom é que a galera até relaxa um pouco, né? E pare, no caso, pense que às vezes vale a pena estar escondido e ninguém vê. Esse discurso lacração às vezes enche o saco. A verdade pura e simples é esse. Você não pode de jeito nenhum apenas ter uma posição tranquila em relação à vida, sem querer que a sua fala, o seu pensamento, aquilo que você diz, seja um pensamento definitivo que defina todo o espectro político, religioso, esportivo que você esteja cercado. Tudo na vida existe várias versões, existe várias maneiras de olhar para uma só situação. Um ângulo para aquela história. Um ângulo para aquela história. Recentemente, a Greta, aquela ativista ambientalista, esteve na crista da onda fazendo aqueles protestos em favor do meio ambiente. Teve gente que colocou ela lá em cima, que ela foi realmente maravilhosa, e teve outros que colocou ela lá embaixo. Eu cito o Ernesto Lacombe, jornalista. Marina, eu não compro essa menina, você me desculpa. Eu não compro essa menina. Acho que essa menina tem um discurso alarmista, com frases de efeito. Eu tenho uma opinião diferente da sua. Eu acho que a gente tem que ter um debate pesado sobre clima e de quanto o homem influencia na mudança climática. Mas, rapaz, aí nós vamos levar 8 horas de discussão e não vai dar... Que disse que ela no caso, financiada pelo Jorge Soros, que ela é uma histérica. Quer dizer, ele fez no caso, um discurso lacração. Por quê? Porque ele estava com viés de acordo com o seu pensamento, de direita, né? Porque você vê que o discurso dele, ultimamente, tem só defendido o governo Bolsonaro, defendido a economia desse governo, as políticas desse governo.
Então ele não está sendo um jornalista que é imparcial, que vê coisas positivas aqui, negativas ali, negativas aqui, positivas lá. Então ele sempre está aí vendo de uma maneira apenas objetiva de um lado, como também tem os jornalistas de esquerda, que só vê um lado, só vê uma maneira das coisas. Tem a lente da parcialidade. Quando você tira a lente da parcialidade, então você pode enxergar com outros olhares, sem lacrar, sem taxar, sem carimbar que aquela é a opinião certa. Tudo pode ter filigramas de verdades e de mentiras, nada é absoluto. Não existe verdade absoluta, né? A verdade absoluta não existe. Não tentem impor a verdade absoluta, que ela não existe. Você pode crer na Bíblia, você pode crer no Alcorão, você pode crer na Torá, nos livros de indianos, tibetanos, budistas. Tudo é importante, não existe nada que lacra. Ultimamente os evangélicos têm lacrado mesmo aqui na América Latina, principalmente no Brasil, com o discurso de que se não tiver na Bíblia, não é verdade. Não existe conceito histórico de olhar que a Bíblia foi compilada por homens, traduzidas por monges, né? Inclusive a Bíblia evangélica foi traduzida por monges, né? Então, os monges da Igreja Católica, né? Então, as pessoas ficam naquele discurso presas, achando que a sua verdade é a verdade absoluta, e não é. Então, lacrar é você fechar a questão. Eu acho que é feio quando você fecha uma questão. As questões têm que estar abertas, têm que estar libertas. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. A gente tem que ser livre. Liberdade, 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 sem lacrar, sem fechar a questão. Cada um tem sua opinião, ninguém tem certeza do que é certo. Certeza é que todo mundo quer ser feliz, quer ser alegre, todo mundo quer amar e ser amado, todo mundo quer coisas boas na vida, todo mundo quer ser mais e mais, ser do que ter. Tem gente que gosta de ter, na verdade, né? Ter, money. Tem gente que gosta de ser, que dá sentido ao seu próprio ser, não ao ter, mas a essência. Cada um vive da maneira que acha importante. Galera, é um joinha, você clica no sininho, você segue o canal e dá visibilidade para que cada vez mais a gente produza vídeos no nosso canal. Eu trabalho aqui também no Bola no Rádio, que é um programa de futebol, na Rádio Classista. Então lá a gente debate futebol para todos os gostos, para todas as tribos, não só futebol cearense, nacional, internacional, e a gente fala sobre tudo. E tem um podcast, Minha Verdade, um podcast que fala pensamentos meus sobre vários assuntos, inclusive políticos, né, sentimentais, experiências que a gente vive. O podcast Minha Verdade fala sobre tudo isso. E tem mais e mais coisas para você que a gente está sempre produzindo aqui na rede social. Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima semana. Valeu, galera.